Bom, pessoal, continuando aqui com as matrizes, tá? Uma matriz M do tipo M por N também pode ser indicada tem essa forma de indicação também, tá? M é igual a A e J, tá? Isso aqui é uma matriz M constituída por elementos A e J, tá ok? Com o I pertencente ao conjunto dos naturais, né, de 1 até M. E o J pertencente também ao conjunto dos números naturais de 1 a N, tá ok? Então, agora nós vamos estudar as igualdades, as condições de para que duas ou mais matrizes sejam iguais, tá? Então, duas matrizes, nós temos duas no caso aqui, A igual a A e J, de dimensão M por N, e B igual a, formada por elementos B e J, tá? De dimensões também M por N, pode ver que as dimensões são iguais, tá? Para que duas matrizes sejam iguais, isso é muito importante, as dimensões delas também têm que ser iguais, elas têm que ser do mesmo tamanho, tá ok? Então, elas são iguais quando o A e J é igual a B e J, também os elementos têm que ser iguais, tá? Além da dimensão do tamanho, os elementos A e J têm que ser igual a B e J. O elemento da primeira linha e da primeira coluna tem que ser igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz B, tá? Seria isso daí, o raciocínio. Para todo I pertencente aos naturais de 1 a M e todo J pertencente também aos naturais de 1 a N, tá? Aqui nós temos um exemplo, tá, de igualdade. Nós temos aqui a matriz, duas matrizes 2 por 2, tá? Mesmo tamanho, tá? Mesma quantidade de linha, mesma quantidade de coluna, tá ok? Então, olhe bem, o elemento da primeira linha da primeira coluna, da primeira matriz, tem que ser igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna da segunda matriz. O elemento da primeira linha e da segunda coluna da matriz, da primeira matriz, tem que ser igual ao elemento da primeira linha e da segunda coluna da segunda matriz. E assim por diante com os demais elementos, obedecendo a essa regra, tá ok? Pois A11 é igual a B11, tá? A12, que seria, no caso, aqui, ó, esse elemento 2, é igual a B12, que é aqui, ó, tá? A21, qual que é o A21? O elemento da segunda linha e primeira coluna, é esse, é o 3. Então, tem que ser igual ao B21, o elemento da matriz B, que está na segunda linha e na primeira coluna, tá? E assim por diante, se houver mais elementos, tá? Segue essa regra. Bom, visto aí a parte de igualdade, nós vamos agora para a adição de matrizes, tá? Duas matrizes A igual a A e J, de tamanho M por N, M linhas, N colunas, tá? E B igual a B e J, de tamanho M por N também, tá? Chama-se soma da matriz A mais a matriz B, a matriz C, tá? Que é igual, ela é formada por elementos C e J, de tamanho, tá? Também M por N, tá ok? Então, se eu somar duas matrizes iguais, eu tenho que obter uma terceira de mesmo tamanho, tá? Duas matrizes de mesma dimensão, tá ok? Então, eu só consigo somar duas matrizes se elas tiverem a mesma dimensão. Elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá ok? Então, ó, observando que C e J é igual a soma dos elementos da matriz A mais a soma dos elementos da matriz B, tá? Sendo que esses elementos têm que obedecer a mesma linha, estão situados na mesma linha e na mesma coluna, tá ok? Essa é a regra. Aqui temos exemplos. Nós temos uma matriz aqui, tá? Uma matriz quadrada somando com uma outra matriz quadrada. Essa matriz é uma matriz 2 por 2, tá? São duas matrizes, na verdade, 2 por 2. Eu consigo somar, tá? Então, vai somar elemento a elemento, tá ok?
a regra é essa. O da primeira linha e primeira coluna, com o elemento da primeira linha e da primeira coluna, tá? O elemento da primeira linha e segunda coluna, com o elemento da primeira linha e segunda coluna. E assim por diante. Obedecemos essa ordem. Então, 1 mais 5, vai ter aqui a soma, tá? Depois, 0 mais menos 1. Depois, 2 mais 2. Depois, menos 1 mais 3. Fazendo os cálculos, nós vamos obter essa matriz aqui, ó, tá? É uma matriz também de ordem 2 por 2, de ordem 2, tá? 2 linhas, 2 colunas. Aqui nós temos uma matriz coluna somada com uma outra matriz coluna, tá? Matriz coluna que tem apenas uma única coluna, tá? Ela é uma matriz de ordem, qual que é o tamanho dela aqui? Ela tem o tamanho 3, tá? 3 linhas por uma coluna. Ela é uma matriz 3 por 1, somado com uma outra matriz 3 por 1, que também tem que dar uma matriz 3 por 1, tá? Então, a regra é elemento a elemento também, tá? Então, vai ficar 2 mais menos 2, menos 8 mais 8 e 6 mais 7. Fazendo os cálculos, nós obtemos essa matriz aqui, essa matriz coluna, 0, 0, 13.